Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Nesta série de alguns episódios, vamos examinar um trecho do Sermão da Montanha, conhecido como as Antíteses de Jesus. Ao todo, são 6 declarações em que Jesus estabelece uma espécie de oposição entre o ensinamento de Moisés, no Antigo Testamento, a lei antiga, e o seu próprio ensinamento, a nova lei do Evangelho. Este é um texto muito importante no Novo Testamento para a moral cristã, para a vida do discípulo de Jesus. Ouçamos a passagem de hoje. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Examinemos, então, a antítese desse episódio. Ela faz o contraste entre o livro do Êxodo, capítulo 20, e o Novo Testamento. Comecemos procurando entender que relação Jesus faz entre a antiga e a nova lei. Jesus fala que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. A lei e os profetas era o modo como se chamavam as escrituras do Antigo Testamento naquela época. A afirmação de Jesus significa que o que ele está prestes a dizer, mesmo quando colocar seu ensinamento em oposição a Moisés, não o faz para abolir a lei de Moisés, mas para cumpri-la. A palavra grega é pleró, e literalmente quer dizer tornar completo, trazer à perfeição. Jesus está revelando que existem aspectos do Antigo Testamento que não são perfeitos. Em outras palavras, eles não são o que Deus, em última análise, quer para o seu povo. No Antigo Testamento, o padrão de retidão era menor do que aquilo que Jesus vai propor. Jesus leva os que o seguem à montanha, onde faz este sermão. A montanha é lugar de oração, de aprofundamento do Antigo Testamento. No outro momento, ele levará 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, ao topo de uma montanha, que conhecemos como Monte Tabor, onde ele se transfigurará e os levará como que ao nível do reino de Deus. A lei de Moisés, a justiça dos fariseus, está como que no sopé da montanha. Mas Jesus não veio aboli-la, ele quer os 2 testamentos. Ambos foram inspirados por Deus e tudo vai ser realizado. Já está se realizando em Jesus. Examinemos então as antíteses de que falamos. A primeira faz o contraste entre o livro do Êxodo e o Novo Testamento. Moisés proibiu o assassinato. Não matarás. Jesus proíbe a ira, a raiva e os insultos que vêm junto com elas, em que se ridiculariza uma pessoa por causa dessa emoção da raiva. Também estes se sujeitarão ao julgamento, e não só os que matarem. O inferno de fogo é uma referência a Geena, que ficava no vale do Inom, a leste de Jerusalém.
Ali, sacrifícios humanos e cultos pagãos já haviam sido feitos. Era um lugar considerado impuro naquela época. Um depósito de lixo que estava sempre pegando fogo, exalando fumaça. Era uma espécie de imagem terrena para o reino dos condenados, o reino do fogo espiritual e das punições espirituais. Adiante, Jesus também vai falar sobre ser julgado pelo juiz e mandado para a prisão. E diz: dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Este é um dos textos que leva a igreja a entender que existe um tempo em que a pessoa será purificada depois de sua morte e de seu julgamento. Se Jesus estivesse falando da condenação eterna, não teria sentido afirmar: você nunca vai sair da prisão até pagar o último centavo. Porque quem se condenou definitivamente por recusar Deus não mudará de estado. Ficará para sempre neste estado que chamamos de inferno. Mas a frase de Jesus faz sentido se ele está falando sobre o que chamamos de purgatório. Um estado de purificação daqueles pecados que não separaram a pessoa inteiramente de Deus. São João fala numa de suas cartas que há pecados que são para a morte e outros que não. Os primeiros chamamos de pecados mortais. Os outros, menos graves, chamamos de pecados veniais. Aqui estão, por exemplo, os insultos, a raiva, que deixam marcas nas pessoas e de que precisaremos nos purificar antes de entrar no reino dos céus, antes de ver Deus face a face, antes da perfeita comunhão com Ele. Como Santo Agostinho apontou no seu comentário ao Sermão da Montanha, em que ele interpreta cada versículo das palavras de Jesus, compreendamos que, nesta antítese, Jesus não está falando da emoção da raiva, aquele movimento involuntário de raiva que a pessoa experimenta quando algo ruim acontece. O que Jesus proíbe é consentir com a raiva, consentir com essa emoção e agir com base nela, explodindo contra a outra pessoa. Jesus não desfaz a lei contra o assassinato do Antigo Testamento. Vai muito mais fundo no coração humano. Chega à causa, à raiz do assassinato, que nasce da ira, da raiva, do desejo de ferir em vingança. É uma distinção importante entre a emoção da raiva e o ato de consentir com ela e pecar no coração. É muito importante entender isso para a vida moral. A vida moral é uma questão de escolhas e de vontade, não de emoções. E é isso que torna possível praticar o bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique em seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.